padroeiros dos médicos e farmacêuticos, protetores das crianças, santos da cura e da saúde. Há momentos na história da humanidade em que a luz parece surgir silenciosamente em meio às sombras do mundo. Não são reis poderosos, nem generais vitoriosos que mudam o rumo das almas. Muitas vezes, são homens simples, movidos por uma fé profunda e por um amor tão grande a Deus que suas vidas se tornam testemunho vivo do Evangelho. Assim foi com dois irmãos cuja memória atravessou os séculos, tocando corações, inspirando devoção e despertando esperança. São Cosme e São Damião. Seus nomes ecoam em igrejas antigas, em tradições populares, em festas religiosas e nas orações de milhões de fiéis. Para muitos, são conhecidos como os santos médicos. Para outros, são os irmãos que nunca negaram ajuda aos doentes. Mas, acima de tudo, são lembrados como homens que viveram de forma radical o amor de Cristo. A história deles nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Em um mundo frequentemente marcado pela pressa, pela indiferença e pela busca incessante por riquezas, a vida desses dois irmãos revela algo diferente. Revela o valor da compaixão. Revela a beleza de servir, sem esperar recompensa. Revela a coragem de permanecer fiel a Deus mesmo diante da perseguição. Quando contemplamos suas vidas, percebemos que a santidade não nasce do poder, mas da entrega. E foi essa entrega que fez com que seus nomes fossem preservados na memória da Igreja ao longo de quase 2000 anos. A história de Cosme e Damião começa em uma época muito diferente da nossa, um tempo em que o mundo estava sob o domínio de um dos maiores impérios da história. Era o tempo do poderoso Império Romano. O império se estendia por vastos territórios, conectando povos, culturas e cidades por estradas monumentais e rotas comerciais que atravessavam continentes. No entanto, por trás da aparência de ordem e grandeza, havia também tensões profundas. A fé cristã ainda era jovem. Os seguidores de Jesus Cristo não eram maioria. Em muitas regiões, eram vistos com suspeita. Em outras, eram abertamente perseguidos. Adorar apenas um Deus, rejeitar os cultos pagãos e proclamar que Cristo era o verdadeiro Senhor parecia, para muitos governantes romanos, um desafio à autoridade do império. Mesmo assim, a mensagem do Evangelho continuava a se espalhar. Entre cidades movimentadas, vilarejos simples e comunidades escondidas, homens e mulheres abraçavam a fé cristã e procuravam viver segundo os ensinamentos de Jesus. Foi nesse cenário histórico que nasceram Cosme e Damião. A tradição cristã preservada ao longo dos séculos indica que os dois irmãos nasceram na região da Arábia, embora tenham vivido grande parte de suas vidas na região da Cilícia, uma área importante do mundo antigo situada no território da atual Turquia. Desde muito cedo, Cosme e Damião demonstraram uma ligação profunda um com o outro. Não eram apenas irmãos de sangue, mas companheiros inseparáveis de caminhada. A tradição também recorda com carinho a figura de sua mãe, conhecida como Santa Teodota. Era uma mulher de fé firme, profundamente cristã, que dedicou sua vida à educação espiritual dos filhos. Em uma época em que professar o cristianismo podia trazer riscos, Teodota não hesitou em ensinar aos filhos aquilo que considerava mais precioso: o amor por Deus e o compromisso com o próximo. Desde pequenos, Cosme e Damião aprenderam a rezar. Aprenderam a confiar na providência divina. Aprenderam que cada pessoa, especialmente os pobres e os doentes, carregava consigo a dignidade de filho de Deus. Essas lições moldariam para sempre seus corações. Conforme cresciam, os irmãos demonstraram grande inteligência e sensibilidade diante do sofrimento humano. Por isso, foram encaminhados para estudar uma área que, naquela época, era vista como um verdadeiro dom de Deus: a medicina. Nos centros de aprendizado do mundo antigo, Cosme e Damião dedicaram-se profundamente ao estudo das plantas medicinais, das técnicas de cura e dos conhecimentos médicos transmitidos por gerações. Para eles, porém, a medicina nunca foi apenas uma profissão. Era uma missão. Eles acreditavam que cuidar dos doentes era uma forma concreta de viver o Evangelho. Assim, quando finalmente começaram a exercer a medicina, fizeram uma escolha que os tornaria conhecidos em toda a região. Decidiram nunca cobrar pelos atendimentos.
Atendiam ricos e pobres. Atendiam estrangeiros e moradores locais. Atendiam qualquer pessoa que chegasse até eles com dor, enfermidade ou sofrimento. Por esse motivo, ficaram conhecidos por um título que atravessou os séculos na tradição cristã: os anárgiros, palavra grega que significa aqueles que não recebem dinheiro. A cada cura, a cada gesto de cuidado, eles buscavam lembrar as pessoas que o verdadeiro médico das almas e dos corpos era Cristo. Muitos relatos antigos contam que, ao tratar um doente, Cosme e Damião frequentemente falavam sobre a fé cristã. Não de maneira impositiva, mas com serenidade e amor. Eles explicavam que toda cura vinha de Deus, que a vida era um domingo, e que a esperança não se limitava à saúde do corpo, mas alcançava a eternidade. Assim, pouco a pouco, sua fama começou a se espalhar. Pessoas viajavam longas distâncias em busca de ajuda. Alguns vinham por causa das doenças. Outros vinham movidos pela curiosidade. E muitos acabavam encontrando algo maior do que imaginavam. Encontravam a fé. Cosme e Damião não apenas tratavam feridas físicas. Eles levavam consolo aos aflitos. Rezavam com os doentes. Fortaleciam os desesperados. E ofereciam esperança àqueles que já não acreditavam na possibilidade de cura. A vida dos dois irmãos começava a se tornar um testemunho vivo do Evangelho de Cristo. Sem riquezas, sem poder político, sem qualquer tipo de ambição terrena. Apenas dois homens simples, guiados por uma fé profunda e por um amor imenso ao próximo. Mal sabiam eles que sua fidelidade a Deus, que naquele momento parecia apenas um serviço silencioso entre os doentes, um dia os levaria ao encontro de provações muito maiores. Provações que revelariam ao mundo a profundidade de sua fé e que transformariam seus nomes em símbolo eterno de caridade, coragem e santidade. Com o passar dos anos, o nome de São Cosme e São Damião começou a se espalhar por vilas, cidades e caminhos do mundo antigo. Aqueles que sofriam com enfermidades falavam sobre dois irmãos que curavam sem cobrar nada, que tratavam cada paciente com respeito e que, acima de tudo, pareciam possuir uma paz interior rara. Para muitos, era algo difícil de compreender. No tempo em que viviam, médicos e curandeiros geralmente cobravam por seus serviços. A medicina era valorizada, mas também podia ser um caminho para prestígio e riqueza. No entanto, Cosme e Damião haviam escolhido outro caminho. Eles não buscavam lucro, buscavam servir. Essa decisão não era apenas uma escolha ética. Era uma expressão profunda da fé que carregavam no coração. Inspirados pelos ensinamentos de Jesus Cristo, os irmãos acreditavam que aquilo que haviam recebido de Deus deveria ser oferecido gratuitamente ao próximo. A medicina, para eles, era uma forma de caridade. Muitas vezes, pessoas chegavam até sua porta trazendo consigo dores antigas, doenças graves ou feridas que pareciam impossíveis de curar. Cosme e Damião escutavam cada história com paciência. Observavam os sintomas, preparavam remédios com ervas medicinais e realizavam tratamentos com dedicação. Mas havia algo mais. Enquanto cuidavam dos corpos, também falavam de esperança. Falavam do amor de Deus. Falavam da misericórdia que Cristo havia revelado ao mundo. Assim, sua casa se tornou não apenas um lugar de cura física, mas também um espaço de consolo espiritual. Aqueles que ali chegavam encontravam mais do que médicos. Encontravam irmãos. Com o tempo, muitos passaram a acreditar que algumas curas realizadas por eles ultrapassavam os limites da medicina comum. Histórias começaram a circular sobre doentes que haviam sido curados de enfermidades consideradas incuráveis. Alguns falavam de febres que desapareceram repentinamente. Outros relatavam feridas profundas que cicatrizaram de forma inesperada. Havia ainda aqueles que afirmavam ter recuperado a saúde depois de receber não apenas tratamento, mas também oração. Esses relatos começaram a alimentar a fama de santidade que cercava os dois irmãos. Para Cosme e Damião, porém, a resposta era sempre a mesma. Eles insistiam que toda cura vinha de Deus. Jamais buscavam reconhecimento pessoal. Ao contrário, faziam questão de lembrar que eram apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Essa humildade tocava profundamente aqueles que os conheciam.
Em uma época marcada por desigualdades e por um sistema social rígido, ver dois médicos que atendiam pobres e ricos da mesma forma era algo extraordinário. Não havia distinção. Se um mendigo chegasse primeiro, seria atendido primeiro. Se um estrangeiro pedisse ajuda, receberia o mesmo cuidado. Para os irmãos, cada pessoa era um reflexo da criação de Deus. E isso mudava tudo. Enquanto isso, o cristianismo continuava a crescer silenciosamente em muitas regiões do Império Romano. Pequenas comunidades se reuniam em casas para rezar, ler as Escrituras e celebrar a fé em Cristo. No entanto, essa expansão da fé cristã também provocava tensões. Alguns governantes romanos viam o cristianismo como uma ameaça à ordem tradicional. O fato de os cristãos recusarem participar de cultos aos deuses romanos e ao imperador era interpretado como deslealdade ao império. Foi nesse contexto que surgiram novas ondas de perseguição. Durante o governo do imperador Diocleciano, uma das mais severas perseguições contra os cristãos foi iniciada no início do século IV. Leis foram decretadas exigindo que os cristãos renunciassem à fé e oferecessem sacrifícios aos deuses romanos. Aqueles que se recusassem poderiam perder bens, liberdade ou até a própria vida. Para muitos cristãos, esse foi um período de grande sofrimento. Igrejas foram destruídas. Textos sagrados foram confiscados. Homens e mulheres de fé foram presos. Em meio a esse cenário tenso, Cosme e Damião continuavam sua missão. Mesmo sabendo dos riscos, não esconderam sua fé. Continuavam rezando. Continuavam ajudando os necessitados. Continuavam proclamando, com serenidade, que Cristo era o verdadeiro Senhor. Essa fidelidade chamou atenção. Autoridades locais começaram a ouvir rumores sobre dois médicos cristãos que curavam multidões e falavam abertamente sobre sua fé. Logo, as notícias chegaram aos ouvidos do governador da região, conhecido na tradição como Lísias. Para ele, aquilo era inaceitável. Não apenas porque os irmãos eram cristãos, mas porque sua influência sobre o povo estava crescendo. Em um império que valorizava a autoridade e a ordem, qualquer figura que inspirasse lealdade popular fora do sistema oficial podia ser vista com desconfiança. Assim, uma decisão foi tomada. Cosme e Damião seriam presos e interrogados. Quando os soldados finalmente chegaram para levá-los, os irmãos não resistiram. Não tentaram fugir. Não tentaram negar quem eram. Aceitaram aquele momento com serenidade. Para eles, a fidelidade a Deus vinha antes de qualquer segurança terrena. E naquele instante, a caminhada de fé que haviam vivido silenciosamente entre os doentes começava a se transformar em algo maior. Um testemunho público. Um testemunho que exigiria coragem. E que colocaria à prova tudo aquilo em que acreditavam. Quando São Cosme e São Damião foram levados diante das autoridades do Império Romano, já não eram apenas dois médicos conhecidos por suas curas. Naquele momento, tornavam-se representantes de uma fé que muitos governantes desejavam silenciar. O governador Lísias observava atentamente os dois irmãos. Os relatos sobre eles já haviam chegado aos seus ouvidos muito antes daquele encontro. Falava-se que multidões procuravam aqueles médicos cristãos. Falava-se que pessoas abandonavam antigos costumes religiosos depois de ouvir suas palavras sobre Cristo. Para um governante responsável por manter a ordem e a fidelidade ao imperador, aquilo parecia perigoso. O interrogatório começou com perguntas diretas. Lísias quis saber quem eram aqueles homens e por que recusavam participar dos cultos oficiais do império. Quis saber por que insistiam em divulgar a fé cristã entre o povo. Cosme e Damião responderam com calma. Não levantaram a voz. Não demonstraram raiva ou medo. Simplesmente afirmaram aquilo que acreditavam desde a infância, que havia um único Deus verdadeiro e que Jesus Cristo era o Senhor de suas vidas. Explicaram também que todas as curas realizadas por eles não vinham de poderes próprios, mas da misericórdia de Deus. Essas palavras irritaram o governador. Ele acreditava que bastaria uma ameaça para fazê-los mudar de ideia. Muitos cristãos, diante do medo da tortura, acabavam cedendo e realizando o gesto simbólico de oferecer incenso aos deuses romanos. Mas Cosme e Damião não cederam. Lísias então tentou outro caminho. Sabendo que os irmãos eram respeitados pela população,
ofereceu uma possibilidade de liberdade. Se eles renunciassem à fé cristã e aceitassem prestar culto aos deuses do império, poderiam continuar exercendo a medicina. Poderiam manter sua reputação e talvez até conquistar posição de prestígio. Era uma proposta tentadora para muitos, mas não para aqueles dois irmãos. Com serenidade, responderam que não poderiam negar aquele que lhes havia dado a vida e a vocação de servir. A fidelidade a Deus era mais valiosa do que qualquer privilégio. A recusa enfureceu o governador. Assim começaram as provações que marcariam para sempre a história desses santos. A tradição cristã preservou diversos relatos sobre os sofrimentos que enfrentaram naquele período. Muitos deles foram transmitidos ao longo dos séculos como testemunho da coragem daqueles que preferiram perder a própria vida a negar a fé. Cosme e Damião foram submetidos a torturas severas. Primeiro, foram acorrentados e espancados diante da multidão. Os soldados esperavam que, diante da dor, os irmãos finalmente cedessem. Mas mesmo feridos, continuaram, proclamando sua confiança em Deus. Segundo os relatos antigos, algo extraordinário começou a acontecer. Mesmo após castigos violentos, os irmãos pareciam resistir de maneira surpreendente. As feridas não produziam o efeito que os carrascos esperavam. Isso aumentou ainda mais a indignação das autoridades. Decidiu-se então aplicar punições ainda mais duras. Algumas tradições narram que Cosme e Damião foram lançados ao mar com pedras amarradas ao corpo, numa tentativa de fazê-los desaparecer nas águas. No entanto, segundo a memória preservada pelos cristãos da época, eles teriam sobrevivido de maneira considerada milagrosa. Outras versões falam de tentativas de queimá-los vivos. Mas, mais uma vez, os relatos dizem que as chamas não os consumiram como esperado. Essas histórias, transmitidas pela tradição cristã, não eram apenas descrições de sofrimento. Para os fiéis, representavam sinais de que Deus permanecia ao lado daqueles que eram perseguidos por causa da fé. Entre o povo que assistia às punições, crescia um sentimento de admiração. Muitos se perguntavam como aqueles homens conseguiam manter tanta paz mesmo diante da morte. Para Cosme e Damião, a resposta era simples. Eles confiavam em Deus. Acreditavam que a vida terrena era apenas uma passagem e que a verdadeira vitória estava na fidelidade ao Evangelho. Mesmo em meio às torturas, continuavam rezando. Alguns relatos antigos afirmam que os irmãos chegaram a falar palavras de perdão por aqueles que os perseguiam. Não havia ódio em seus corações. Apenas fé. Apenas entrega. Essa postura causava perplexidade entre os soldados e entre os próprios espectadores. Como dois homens poderiam permanecer tão firmes diante de tamanha violência? A verdade é que Cosme e Damião haviam passado a vida inteira preparando o coração para aquele momento. Cada gesto de caridade, cada oração, cada cura realizada com amor havia fortalecido sua confiança em Deus. Agora, diante da perseguição, essa fé se revelava em toda a sua profundidade. Eles não estavam sozinhos. A comunidade cristã da região rezava por eles. Homens e mulheres que haviam sido ajudados pelos dois médicos lembravam-se das curas recebidas, das palavras de esperança e da bondade que sempre demonstraram. Para muitos desses fiéis, o sofrimento dos irmãos não era sinal de derrota. Era testemunho. Um testemunho poderoso de que o amor a Deus pode ser mais forte do que o medo da morte. Apesar de todas as tentativas de fazê-los renunciar à fé, Cosme e Damião permaneceram firmes. Nenhuma ameaça foi capaz de quebrar sua confiança. Nenhuma dor foi capaz de fazê-los negar Cristo. E assim, pouco a pouco, tornava-se claro para todos que aquela história caminhava para um desfecho inevitável. O império não toleraria aquela resistência. E os dois irmãos não abandonariam sua fé. Depois de tantas tentativas fracassadas de fazê-los renunciar à fé, tornou-se evidente para as autoridades que São Cosme e São Damião jamais abandonariam aquilo em que acreditavam. A serenidade dos dois irmãos, mesmo diante da violência e das ameaças, parecia fortalecer ainda mais a admiração do povo. Para o governador Lísias, aquilo se tornava um problema cada vez maior. Quanto mais os irmãos resistiam, mais sua história se espalhava entre as pessoas. Muitos começavam a ver na coragem
deles uma prova da força da fé cristã. Outros recordavam as curas recebidas, se falavam sobre a bondade daqueles médicos que jamais haviam recusado ajuda a ninguém. Era exatamente o tipo de influência que as autoridades queriam impedir. Diante disso, Lísias tomou a decisão final. Se as torturas não haviam quebrado a fé dos irmãos, restava apenas uma solução: a condenação à morte. Segundo a tradição preservada pela Igreja ao longo dos séculos, Cosme e Damião foram sentenciados à execução por decapitação. Era uma punição aplicada a muitos cristãos naquele período de perseguição, especialmente durante as severas medidas ordenadas pelo imperador Diocleciano. Quando a sentença foi anunciada, os irmãos não demonstraram desespero. Aqueles que presenciaram o momento relataram que eles permaneceram tranquilos. Para eles, a morte não era o fim, mas a passagem para a vida eterna prometida por Jesus Cristo. Conta-se que, antes da execução, Cosme e Damião rezaram. Agradeceram a Deus pela vida que haviam recebido. Agradeceram também pela oportunidade de servir aos doentes e aos pobres. E pediram que sua morte se tornasse um testemunho capaz de fortalecer a fé daqueles que ainda enfrentariam perseguições. A cena foi marcada por um profundo silêncio. Entre a multidão que se reuniu para assistir à execução, havia pessoas que haviam sido curadas pelos irmãos. Havia famílias inteiras que haviam encontrado consolo em suas palavras. Havia também cristãos que viam naquele momento o testemunho supremo da fidelidade a Deus. Para muitos, era impossível não sentir tristeza, mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente no ar. Algo que os primeiros cristãos conheciam bem. A convicção de que o martírio não era uma derrota. Era uma vitória espiritual. Cosme e Damião haviam passado a vida inteira curando corpos e oferecendo esperança. Agora, com a própria morte, ofereciam ao mundo um exemplo de fidelidade que nenhuma força humana poderia apagar. Assim, por volta do início do século IV, os dois irmãos entregaram suas vidas por amor a Cristo. Seu martírio marcou profundamente a memória da comunidade cristã. Mas a história deles não terminou ali. Na verdade, foi justamente depois de sua morte que a devoção a Cosme e Damião começou a crescer de forma ainda mais intensa. Entre os cristãos da região, muitos passaram a visitar o lugar onde haviam sido sepultados. Rezavam pedindo sua intercessão, lembrando-se das curas realizadas em vida e confiando que aqueles irmãos continuariam ajudando os necessitados junto de Deus. Com o passar do tempo, começaram a surgir relatos de graça e milagres atribuídos à intercessão dos dois santos. Pessoas afirmavam ter sido curadas após rezar em seu nome. Outros relatavam proteção em momentos de grande perigo. Esses testemunhos fortaleceram a devoção popular e ajudaram a espalhar a fama de santidade dos irmãos por diversas regiões do mundo cristão. Já nos primeiros séculos da Igreja, Cosme e Damião passaram a ser venerados como mártires. Seu exemplo era lembrado nas celebrações cristãs e sua história era transmitida de geração em geração. Quando o cristianismo finalmente deixou de ser perseguido no Império Romano, a memória desses mártires ganhou ainda mais espaço. Igrejas começaram a ser dedicadas a eles. Relíquias associadas aos irmãos foram veneradas por fiéis que viam na vida deles um modelo de amor ao próximo. Uma das igrejas mais antigas e importantes dedicadas aos dois santos foi construída em Roma, no coração da cristandade. Essa igreja, conhecida como Basílica de São Cosme e São Damião, tornou-se um símbolo da profunda devoção que a igreja desenvolveu por esses mártires. Ao longo dos séculos, médicos, enfermeiros e profissionais da saúde passaram a olhar para Cosme e Damião como exemplos de serviço e compaixão. Eles não apenas exerceram a medicina, transformaram a medicina em um gesto de amor. Por isso, na tradição católica, os dois irmãos passaram a ser considerados padroeiros daqueles que dedicam a vida ao cuidado dos enfermos. Sua história também encontrou eco em diferentes culturas ao redor do mundo. Em muitos lugares, especialmente em comunidades simples, Cosme e Damião são lembrados com carinho como protetores das crianças, dos pobres e dos doentes. Sua vida recorda uma verdade profunda do Evangelho, que o amor sincero pelo próximo é uma das formas mais belas de servir a Deus. E essa mensagem continua viva. Mesmo depois de tantos séculos,
A memória desses dois irmãos ainda inspira fé, generosidade e esperança em milhões de corações. Os séculos passaram, impérios desapareceram, fronteiras mudaram e civilizações inteiras foram transformadas pelo tempo. No entanto, a memória de São Cosme e São Damião permaneceu viva no coração da Igreja. Aquilo que começou como uma história simples de dois irmãos médicos dedicados a aliviar o sofrimento humano, tornou-se um testemunho que atravessou gerações. Desde os primeiros séculos do cristianismo, os fiéis passaram a venerar Cosme e Damião como mártires que haviam entregado a própria vida por amor a Jesus Cristo. Na tradição da Igreja, o martírio sempre foi visto como a expressão máxima da fidelidade a Deus. Por isso, os nomes desses dois irmãos foram rapidamente incluídos entre aqueles que a comunidade cristã reconhecia como santos. Seu culto se espalhou de forma notável pelo mundo cristão antigo. Igrejas dedicadas a ele surgiram em diferentes regiões do Império Romano, especialmente no Oriente e depois também no Ocidente. Entre os lugares mais conhecidos de devoção está a antiga basílica construída em Roma, chamada Basílica de São Cosme e São Damião. Erguida nos primeiros séculos da Igreja, essa igreja tornou-se um dos símbolos mais fortes da veneração aos dois mártires. Ali, peregrinos de muitas partes do mundo iam rezar, agradecer graças recebidas e pedir a intercessão daqueles que haviam sido conhecidos como médicos generosos. A devoção também se espalhou por diversas culturas e povos. Em muitas regiões da Europa medieval, Cosme e Damião eram lembrados como protetores dos médicos, cirurgiões e farmacêuticos. Para aqueles que dedicavam a vida ao cuidado da saúde, a história dos dois irmãos representava um modelo luminoso. Eles ensinavam que a medicina não deveria ser apenas uma ciência, mas também um gesto de misericórdia. Que cuidar do corpo humano exige conhecimento, mas também exige compaixão. Que cada pessoa doente precisa, não apenas de tratamento, mas de dignidade e esperança. Entre os relatos mais conhecidos ligados à devoção aos santos está uma antiga tradição cristã que fala de um milagre extraordinário atribuído à intercessão de Cosme e Damião. Conta-se que, em certo momento da história, um homem gravemente doente precisou ter uma das pernas amputadas por causa de uma enfermidade severa. Segundo a tradição popular transmitida em textos antigos, durante a noite os dois santos teriam realizado uma cura milagrosa, substituindo a perna doente por uma saudável. Essa narrativa, conhecida em muitas representações artísticas ao longo da história cristã, simboliza a profunda confiança dos fiéis no poder de intercessão dos dois irmãos. Mais do que um simples relato, essa tradição expressa a convicção de que aqueles que dedicaram a vida inteira ao cuidado dos enfermos continuam, junto de Deus, intercedendo pelos que sofrem. Com o passar dos séculos, a devoção aos santos chegou também a terras distantes. No mundo de língua portuguesa, especialmente no Brasil, Cosme e Damião conquistaram um lugar especial no coração do povo. Em muitas cidades, famílias inteiras celebram sua memória todos os anos no dia 27 de setembro. Igrejas se enchem de fiéis, crianças recebem doces em gestos de partilha e comunidades recordam a bondade dos dois irmãos que nunca recusaram ajuda a quem precisava. Essas tradições populares, embora simples, carregam uma profunda mensagem espiritual. Elas recordam que a generosidade é um reflexo do amor de Deus, que partilhar com os outros é uma forma concreta de viver a fé, e que a santidade não pertence apenas ao passado, mas pode florescer em cada gesto de caridade realizado no presente. Quando olhamos para a vida de Cosme e Damião, percebemos que sua história continua extremamente atual. Vivemos em um mundo onde muitos ainda sofrem com doenças, solidão e falta de esperança. Hospitais continuam cheios de pessoas que lutam contra enfermidades do corpo e também contra dores invisíveis da alma. Nesse cenário, o testemunho desses dois irmãos ressoa como um convite silencioso. Um convite para olhar para o sofrimento do próximo com compaixão. Um convite para servir, sem esperar recompensas. Um convite para confiar em Deus mesmo nos momentos mais difíceis. Cosme e Damião nos lembram que a verdadeira grandeza não está no poder ou na riqueza, mas na capacidade de amar. Eles não foram governantes. Não foram líderes militares. Não construíram palácios, mas transformaram vidas.
E é por isso que seus nomes continuam vivos na memória da Igreja. Porque o amor que nasce da fé nunca desaparece. Ele atravessa o tempo. Ele inspira novas gerações. Ele continua iluminando caminhos. Agora, ao recordarmos a vida desses dois santos irmãos, elevemos também nossos corações em oração. Oração final. Ó gloriosos São Cosme e São Damião, irmãos unidos pela fé e pelo amor a Deus, vós que dedicastes vossas vidas ao cuidado dos doentes e ao alívio do sofrimento humano, olhai com bondade por todos aqueles que hoje enfrentam enfermidades do corpo e da alma. Intercedei diante de Deus por aqueles que sofrem nos hospitais, pelos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde que trabalham com dedicação para salvar vidas, e por todos aqueles que, em silêncio, carregam dores e preocupações em seus corações. Ensinai-nos a viver com generosidade, a estender a mão aos que precisam e a reconhecer em cada pessoa o rosto de Cristo. Fortalecei nossa fé nos momentos de dificuldade. Dai-nos coragem para permanecer firmes no caminho do bem, mesmo quando surgirem provações. Que o exemplo de vossa vida nos inspire a servir com amor, a cuidar uns dos outros e a confiar sempre na misericórdia infinita de Deus. Por vossa intercessão, pedimos saúde para os enfermos, paz para as famílias e esperança para todos aqueles que se sentem desanimados. Que nossa vida seja também um pequeno reflexo do amor que vós demonstrastes ao mundo. Amém. Que a história de São Cosme e São Damião permaneça viva em nossos corações, lembrando-nos sempre de que a fé, quando se transforma em amor ao próximo, é capaz de iluminar até mesmo os caminhos mais difíceis da vida. Fim.